Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos no nosso 8º programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais, no canal 19 da NET TV Santa Maria. Você poderá assistir esse programa no site www.santamaria.tv.br ou no próprio site do programa Santa Maria Argumentos, www.smargumentos.com.br. Patrocinam o nosso programa Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de jornalismo com seriedade e competência, e novapauta.com tenha notícias online em tempo real. E o nosso programa de hoje é o tema, um segundo programa sobre o assunto, a evolução do conceito de Deus, uma análise filosófica, uma análise local, através de pontos de vistas de cientistas e acadêmicos, professores, docentes da nossa região. Sugeriram a pauta, quem sugeriu essa pauta do primeiro programa foi a Elizabeth Ávila, muito obrigado para Elizabeth Ávila, e em virtude da nossa quantidade de e-mails que nós recebemos, então aproveitamos para agradecer a própria Elizabeth Ávila, a Vera Costa, o Dalferson Machados e todos os outros, o próprio Matheus Donai, que participou do programa e enviou um e-mail dizendo que tinha gostado. E nós voltamos ao tema de Deus justamente por causa desse feedback, desse retorno dos telespectadores, porque você que nos assiste pode ajudar a montar o programa. É só enviar um e-mail com sugestões de pautas e entrevistados ou debatedores para o e-mail smargumentos@gmail.com. Os nossos convidados para participar do debate, primeiramente, o professor Dr. Valdo Barcelos, do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria e líder do Grupo Quitanda, um grupo de pesquisa científica que transita pelas áreas da educação, antropologia, sociologia. E o doutorando e professor também docente da Universidade Federal de Santa Maria, Venceslau Leães Filho. Então, a primeira consideração aos nossos dois participantes é justamente sobre o e-mail do Dalferson Machado. Muito obrigado, Dalferson, por ter participado, enviado aquele e-mail e até por termos conversado via redes sociais, através do Facebook Santa Maria Argumentos. O Dalferson Machado, ele se declarou espírita, diz que gostou muito do nosso último debate, sugeriu a continuação do nosso debate, da pauta, sobre assunto sagrado, Deus, que nós vínhamos conversando. E, sendo espírita, ele diz que gostou tanto da discussão que ele queria estar aqui para poder complementar com algumas ideias da crença dele, a respeito de Deus, a respeito, inclusive, da evolução humana. E nessa conversa que nós tivemos e na mensagem, ele colocou o seguinte, que o conceito de Deus nunca será
único, nós nunca teremos uma visão consensual na Terra a respeito do assunto, porque vai muito da individualidade. Ele diz que concordou com a nosso debate a respeito disso. E aí, chegar-se ao consenso nesse assunto, realmente nós podemos deduzir que é impossível. E aí eu já cumprimento o professor Valdo, novamente, nosso programa, fazendo essa pergunta, pegando o gancho do Dalferson Machado e fazendo a seguinte pergunta. Para uma pessoa ter a certeza, a convicção em algo a respeito do assunto sagrado, a respeito de Deus, ela tem que se basear em quê? É uma pergunta bem ampla, né? Ela vai se basear a minha resposta já se basear na sua crença, como o senhor falou até no último programa. Mas esse Deus individual, ele é importante para o indivíduo? Essa é uma pergunta inicial para nós começarmos o debate. Bom, Pazinho, agradecer o convite mais uma vez para estar aqui, cumprimentar também o Venceslau e os telespectadores. Também agradecer aqueles que participaram, né, de alguma forma, mandando um e-mail, enfim, entrando em contato com a produção do programa e com o Pazinho. Iniciando pela tua pergunta, né, pela tua colocação, acho que no programa passado, no primeiro momento, eu assistindo o programa depois, eu tentei introduzir o tema e me introduzir no assunto, né, de uma determinada maneira que eu não sei, inclusive, se ficou de uma maneira muito fácil de entender. Mas, como tu disse, de certa forma, tu respondeu a pergunta que tu coloca, né? Porque baseado em que se vai acreditar em alguma coisa, né? Bom, se pensar do ponto de vista científico, né, dos eventos ditos, considerados científicos, né, do acordo que se faz, né, do que é ciência, até é possível estabelecer alguns parâmetros, né, onde todos concordam que aquilo é ciência e aquilo pode ter, por exemplo, né, um critério de verdade, né, e levando em conta que o próprio critério de verdade ele passa por processos, né, de transformação. Bom, mas por outro lado, se a gente for pensar em Deus, por exemplo, qual seria o critério para que se estabeleceria? Teria que ser a crença daqueles que acreditam, né? E acho que em função um pouco disso que muitas vezes, em muitas situações, a história da humanidade inclusive já mostrou ocorrerem conflitos sérios, graves, né? Em função de criação de atritos, conflitos em função de crenças, de credos religiosos, né? Então, acho que essa é uma questão importante. Isso não quer dizer que por questões da ciência também não existam conflitos e não tenham existido conflitos graves na humanidade, também existem, né? Então, talvez aí seja um ponto importante de se pensar nessa questão da crença e do acreditar, do dar crédito a alguma coisa, né? Isso é ruim, isso é bom? Não sei, depende, vamos conversar. Ou até que ponto isso pode ser levado, tá? Esse crédito até o critério de verdade, né? Talvez se levar ao critério de verdade e onde se encontrarem duas pessoas ou dois grupos com verdades diferentes, poderão entrar em conflito. Puxando o seu gancho, a sua ideia,
novamente, né, a respeito da crença. A crença, ela pode levar a um conflito, ou ela pode levar, isso é uma dedução que eu estou fazendo da sua fala, a união. Então, só para orientar um pouco o nosso telespectador e o nosso assunto, e vou passar para o Venceslau, nós temos o conceito de Deus, né, que pode ser único ou não, dependendo da crença, pode existir ou não, dependendo da crença. E nós temos a religião, um conjunto de dogmas, de regras, que possuem geralmente um Deus ou vários deuses, né? Uma religião, uma seita, né, que possui outra estrutura, mas são parecidas, né? E para isso, como o professor Valdo disse, é necessário a crença. Venceslau, a crença como num sagrado, né? No último debate tu introduziu muito bem a questão do sagrado. A crença como fonte de energia para o sagrado, no nosso caso, nós estamos focando mais em Deus. Ela é importante para dar uma propulsão às religiões, ela é importante para unir ou desagregar uma sociedade? Bem, em primeiro lugar, queria agradecer novamente o convite e fazer um reparo de que quando a gente vem a segunda vez num programa, parece que é um especialista, né? Não é o meu caso, né? Eu sou um curioso sobre essas questões, né? E cumprimentar vocês, né, o Valdo e o pessoal que está assistindo, agradecer também a participação do pessoal aí. Mas eu responderia a tua questão da seguinte maneira: a prática religiosa, né, a prática religiosa se estabelece por crenças, a questão religiosa se estabelece por crenças e práticas. As práticas são os rituais, né? Então a crença, no meu entendimento, a crença só faz sentido, né, se ela estabelecer rituais, se estabelecer uma prática religiosa, né? E como o Valdo colocou, a crença é muito subjetiva, né? Porque veja assim, ó, quando você me convidou pela segunda vez para vir no programa, eu brinquei contigo pelo e-mail dizendo que nós tínhamos falado do sagrado, mas não tínhamos falado do profano, né? Porque o sagrado só se estabelece, né, em contrapartida com o profano, né? E a crença religiosa, a questão religiosa, a prática religiosa passa por essas questões. Então eu vejo assim, ó, que eu não gosto muito de pensar assim, em termos de conceito, né? Nesse campo, por exemplo, né? Eu acho que não é questão de conceito, porque se estabelecesse um conceito de Deus, pronto, a coisa estava resolvida, né? Então não é difícil de falar nisso e às vezes compreender algumas colocações que se faz, porque justamente é um campo movediço, onde a gente não tem uma certeza, assim, uma verdade, né? Eu acho que, veja assim, ó, estabelecer uma verdade no campo religioso, a tentativa de estabelecer uma verdade no campo religioso é que levou a essa guerra entre as religiões, né? Se cada uma tivesse ficado na sua crença e na sua prática, provavelmente esses conflitos não existiriam, né? Então, como a tua questão a questão que tu fizeste leva por essa questão do conflito na sociedade, eu acho que passa por aí, né? Veja assim, ó, cada religião tem as suas crenças e as suas práticas, e isso é que deve ser respeitado, né? Não pode ser questionado filosoficamente, como de certa forma a gente está fazendo aqui, mas eu não tenho condições, mesmo que eu pertencesse a alguma religião, eu não me acharia em condições de dizer que aquela era a verdade. Muito boa participação. Nós vamos a um rápido intervalo, e nós retornaremos para o segundo e terceiro blocos, com os 5 conceitos básicos, genéricos sobre Deus. Fique conosco, retornamos já.
Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos. Patrocina o nosso programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais, Foco Multicursos, o nosso foco é a sua aprovação, e Livraria Atena, você lê, você pensa. Nós estamos no tema A Evolução do Conceito de Deus, uma análise filosófica, laica, científica, local. Temos a participação do professor Valdo Barcelos, do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, e Venceslau Leães Filho, professor também da Universidade Federal de Santa Maria, desculpem. E, a partir desse bloco, nós vamos colocar as 5 teorias básicas, né, numa forma de fácil entendimento do nosso telespectador, que existem a respeito do conceito de sagrado, tá? E a primeira delas, Deus não existe ou não se sabe. No caso de Deus não existir, nós temos a figura do ateu, aquele indivíduo, subjetivamente, que não acredita na existência de Deus, ou o agnóstico, não sabe da existência de Deus, acha que não tem como comprovar e por isso não chega a essa conclusão. Os nossos debatedores vão comentar sobre cada uma das 5 teorias básicas sobre Deus um pouco para que nós possamos captar alguma coisa. Professor Valdo, Deus não existe ou não se sabe? Bom, tentando responder a essas 2 questões, eu acho que começo pelo que o Venceslau terminou, né? Eu acho que a grande questão nesse assunto, como em vários outros, principalmente em assuntos que geram polêmica, né? Ou seja, assuntos que envolvem, né, os aspectos, né, subjetivos das pessoas, né? Eu acho que a grande questão talvez não seja a gente tentar que os outros entendam o que a gente queira dizer, mas sim que a gente consiga se entender, né? Por exemplo, alguém que é ateu, né, consiga se entender com alguém que acredita em Deus, né? Isso é possível? Eu acho que sim, desde que como disse Venceslau, aceite, respeite, leve em consideração aquelas ideias, aquelas práticas que aquela outra pessoa tem ou pratica. Acho que essa é a grande questão, que nós tentemos nos entender, sem que isso signifique chegar a um consenso. Então, acho que esta é a possibilidade de conversarmos sobre a existência ou não de Deus. Claro que para isso, né, precisa também que nós tenhamos minimamente um ambiente, vamos assim dizer, usando uma expressão mais política, democrático de relação entre as pessoas, né? Porque se não existir esse espaço, né, essa condição democrática de aceitação, de tolerância, de reconhecimento de legitimidade do outro, nós certamente vamos partir aí para um conflito violento, né? E talvez isso aconteça, ou isso possa acontecer, principalmente se uma das partes se atribuir o critério de verdade absoluta, no caso, para a sua religião, para a sua crença. Venceslau, sobre a teoria Deus não existe ou não se sabe. Bem, para responder essa tua questão, né, eu preciso não fazer uma correção, mas colocar a partir do ponto que eu penso, né? Por exemplo,
Quando você, no primeiro programa, a ideia era falar cientificamente sobre Deus, eu me posicionei que achava que cientificamente não é possível falar sobre Deus, né? E se cientificamente não é possível falar sobre Deus, não é possível falar em teoria, né? Eu diria que a pergunta não essas questões que você coloca já parte de uma crença. Né? Você já está você já estabeleceu que Deus está aí, agora só tem que decidir se existe, se não existe, se acredita, não acredita. Né? Para mim, a questão é muito mais complexa que isso. Né? Veja assim, ó, é possível, existe algumas religiões que a questão de Deus não se faz presente, e a religião existe. Né? A religião, a crença e a prática permanece, né? Não para. Então, eu penso, né, que pensar a partir de Deus se torna complicado. Né? Se torna complicado porque justamente você já parte de um a priori, que Deus está aí. Agora nós temos que decidir se existe ou se não existe. Por exemplo, quando o ateu é uma coisa que eu não entendo, que eu não consigo compreender certo, porque quando o ateu diz assim, eu não acredito em Deus, tu só pode acreditar ou não acreditar em alguma coisa que tu sabe que existe, só tu não acredita. Né? Enquanto que o agnóstico, quando diz que não compreende, né, mas ele não compreende a ideia de Deus, então também Deus existe, só que ele não compreende a ideia. Né? E eu gostaria de pensar uma possibilidade de se pensar essa questão fora deste contexto que a gente coloca, né? Fora desse contexto. E aí se torna complicado, né? Por isso que no primeiro programa também eu recorri aos índios, né? Porque algumas religiões indígenas não têm a figura do Deus, né? Por exemplo, você pega o xamanismo, por exemplo, e o Valdo leu, eu sei que o Valdo leu Castanheda, né? Por exemplo, se você quando pega Castanheda, você não tem a presença do Deus. E como é que vai discutir a questão da religião? Então, é claro que o programa não dá tempo para isso, mas o que eu chamaria a atenção é nesse sentido, né? Que essas discussões, por exemplo, quando você parte da ideia de Deus você já estabeleceu o rumo, né? E eu gostaria de, se é possível, conversar fora desse rumo. Entendi. É muito importante isso, porque, na verdade, a emulação, o avanço, ocorre a partir disso, né? A partir dessas ideias que nós colocamos aqui até no programa. Sobre isso, né, eu já lanço a segunda pergunta. Existem a segunda teoria, que não é teoria, né? Que não dentro da roupagem que nós colocamos aqui, da apresentação, nós colocamos como teorias básicas, até que é importante ressaltar, baseado numa obra sobre assunto do padre, aquele que eu citei, quem tiver acesso, Seitas, Igrejas e Religiões, chamado do padre Jean-Yves Leloup, é uma obra até bem reconhecida, no qual ele apresenta essas 5 noções básicas. E talvez até ficasse mesmo melhor empregado se fosse do sagrado, né? Como tu colocou na última, até a própria palavra Deus, para algumas religiões, algumas crenças, não deveria ser nem comentada, né? Respeitando a todos, obviamente. Mas aí a segunda pergunta, politeísmo, existem vários deuses, nós sabemos que existem as religiões africanas e várias indígenas, né? Que o Venceslau colocou, que apresenta um sagrado ali com vários deuses, semideuses, né, até do nosso passado. Sobre isso, alguma ideia a ser colocada, professor Valdo? Eu acho que o Venceslau, não vou querer ser pernóstico aqui, né? Ele criou um imbróglio para a nossa discussão, né? Ou para a nossa conversa, né? Porque realmente, de certa forma, nós estamos partindo, né, na conversa, né, e talvez, para não dizer discussão, né, de alguma coisa. Né? Se nós aceitamos conversar sobre alguma coisa, nós estamos tacitamente, né, concordando que, no mínimo, essa coisa pode existir. Né? Bom, mas eu acho que o importante
é trazer essa conversa. Daí eu acho que é o mérito, assim, né, de ter o Giovanni de te arriscar, inclusive, com um tema desses, né, que é um tema bastante espinhoso. Mas a tua pergunta, voltando à tua pergunta, né, eu penso que se nós enveredarmos por esse caminho, nós realmente vamos ter que aceitar essa condição, né? E aí, para mim, eu não sei, por exemplo, quem está escutando o que eu estou dizendo, por exemplo, né? Que pode estar pensando, né? Se fosse fazer uma espécie assim de uma adivinhação, né? Então, eu aproveito assim, para me autodeclarar, né, um ateu. Só que isso, Venceslau, criou um problema para mim, muito sério, que na medida que eu me autodeclaro, eu estou me declarando, parece que em contraposição. E eu acho que aí tem uma questão importante, Venceslau, nessa questão da religião, da religiosidade, e que eu acho que talvez fosse interessante a gente conversar. Na nossa cultura ocidental, nós temos uma tendência a nos declarar, na maioria das vezes, em contraposição a algo. Né? Isso é tanto do ponto de vista pessoal quanto para as próprias outras situações que nos acontecem. Nós contrapomos o claro ao escuro, né? O dentro ao fora. Quer dizer, essa é uma questão interessante. E nós temos essa tendência de nos autodeclarar, parece que em contraposição a alguma coisa. Pergunto, não seria possível nós simplesmente nos declararmos, né, sem ser em contraposição a algo, né, nos definirmos não em contraposição a uma ideia, né, mas simplesmente declarando a sua ideia, a sua proposição. Né? Talvez isso seja uma questão que me surgiu agora para a gente pensar e que eu acho que talvez pudesse também ser uma maneira de encarar essa questão da crença, da religiosidade, dentro, sempre com essa perspectiva, né? De buscar a convivência, mesmo entre quem pensa diferente e pensa inclusive contrário, que é o grande desafio. O professor Valdo falou sobre a questão de transitar por esse terreno espinhoso, né? A questão da crença. Eu acho, eu penso que o conceito do sagrado de Deus, ele se aproxima muito da cultura do povo ou do determinado local e se aproxima bastante da filosofia, né? O nosso programa é de cultura e aí lançando, eu acho que é essencial, numa terra que não se debate tanto esse tema, nós debatemos e até transitarmos pelo desconhecido. Politeísmo, vários deuses, alguma coisa a acrescentar? Não, a questão é que volto ao ponto que eu tinha colocado, né, que, por exemplo, a questão religiosa se constitui pelas crenças e pela prática, né? Nos povos politeístas, essa crença leva a uma prática de vários deuses, né? Existe. Se a pergunta é se existe, existe, né? Você citou, inclusive, na África, né? Aqui mesmo na América do Sul, né? Se pegar aí os incas, os astecas também eram politeístas praticamente, né? Tinham vários deuses. E a prática, por exemplo, a prática de colocar isso como verdade ou como possibilidade, isso vai depender de cada visão a visão que você vai ter sobre isso. Você mesmo colocou que esse rapaz que está aqui assistindo o nosso programa se declarou espírita e disse que o espiritismo teria várias possibilidades de resposta para explicar. É uma questão. Né? É uma visão. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção também, né, dizer para você é o seguinte, a gente tem que ter um cuidado para usar essa palavra sagrado, porque veja assim, quando você diz assim, o sagrado de Deus, você já estabelece também que Deus vem, o sagrado é aquele sentimento que vai levar à religiosidade. Os deuses não é um Deus, né? Por exemplo, para um povo politeísta, todos os deuses também são sagrados, né? E outra questão que claro que não caberia aqui no programa, mas que ficaria interessante, que o sagrado não se encerra na religião, né? O sagrado ultrapassa a religião. Você, por exemplo, você pega uma pedra
que é da natureza, e daqui a pouco essa pedra se torna sagrado. Você pega a mídia... Eu vou te interromper um minuto, vou pedir desculpa. Nós vamos fazer um rápido intervalo e após o intervalo eu te passo novamente o pensamento para a conclusão. Retornamos daqui a pouco, fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos com o programa, estávamos conversando sobre o conceito, algumas hipóteses sobre existência ou não de Deus. E no último bloco nós falávamos sobre politeísmo. Sobre politeísmo, das leituras que eu fiz, é importante ressaltar, e eu passarei de novo a palavra ao Venceslau, que é mais fácil para o ser humano que tem a crença num politeísmo se aproximar do sagrado ou desse conceito, dessa hipótese de Deus, né, que muitos têm como certeza e respeitamos. Eu acredito em Deus, estava comentando aqui, mas porque no politeísmo nós temos vários deuses e semideuses com suas qualidades e defeitos, então isso facilita, aproxima o ser humano que tem essa crença do seu Deus. O Venceslau rapidamente vai acabar o pensamento que eu tive que interromper por causa do intervalo a respeito do politeísmo. O que eu estava colocando naquele momento era de que o sagrado, né, a questão do sagrado não se esgota na religião, né? E eu estava citando a questão da mídia, né? Hoje, por exemplo, o pessoal que estuda a sociologia das religiões, por exemplo, tem colocado que a mídia tem assumido quase um papel como uma religião, né? Você começa a acreditar em tudo que a mídia coloca, né? E com isso demonstra que o sagrado não se esgota só na própria religião, né? Você pega, por exemplo, já que estamos em época de Copa do Mundo, né? Os jogadores viram mitos, né? Os jogadores são endeusados, né? Então, esse comentário é só para situar essa questão de que o sagrado não se esgota apenas na religião, não é possível o sagrado ultrapassar. Vamos ao nosso terceiro conceito para rapidamente debatermos. Deus é a terceira hipótese, né? Vamos transitar por esse caminho. Deus é natureza ou é energia? Essa hipótese se aproxima das religiões orientais, de diversas religiões orientais que nós aqui não conhecemos muito, né? Professor Valdo, Deus é energia, não é personificado, Deus é natureza. Então, se eu tivesse que adotar uma crença religiosa, vamos dizer assim, né? Essa seria a mais possível para mim, né? Talvez porque com isso também não fosse exigir de mim uma fidelidade tão grande, na medida em que eu poderia enxergar a existência desse sobrenatural, né? E aí, esse Deus sobrenatural, ou seja, fora da natureza, ao contrário, enxergaria ele na natureza. Tá? Os nossos povos indígenas, por exemplo, eles, no caso o sagrado para eles, né, ou aquilo que para eles transcendia o seu mundo próximo, estava em todas as coisas. Né? Um pássaro era sagrado, podia ser sagrado,
Um rio era sagrado, uma montanha era sagrada, uma floresta era sagrada. Eles reverenciavam aquilo, né? E ao mesmo tempo que reverenciavam aquilo, eles estabeleciam a relação que fosse necessária para eles. Por exemplo, eles poderiam considerar um animal silvestre sagrado e comiam esse animal, se necessário fosse, né? Então é uma relação bastante diferente, talvez interessante, de lidar com o sagrado, com essa coisa que estamos chamando de Deus, como energia, como uma outra condição, né? Que não nos colocaria determinadas imposições, né? Como, por exemplo, seria totalmente intocável, totalmente impossível de nos contatarmos diretamente com Ele. É até difícil nós desvincularmos a imagem de Deus de uma religião. E talvez essa seja que nós menos conhecemos. No último programa, o Venceslau falou da questão da física, né? Física quântica, da questão da energia, né? Venceslau, Deus é natureza ou energia? Bom, eu concordo com o Valdo também. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma crença, essa para mim seria a mais fácil. Nós três temos alguma coisa em comum. Porque veja, você fala em que as religiões orientais se aproximam, né? Isso, mas o que o Valdo colocou também, as indígenas também, né? Eu acho que a ideia mais aceitável, né, que daria para conversar melhor, seria justamente essa ideia, né, de Deus como energia, como natureza. E os nossos dois últimos conceitos de Deus, que virtude do tempo eu vou unificar, mas eu vou deixar para o telespectador bem detalhado, que se enquadra bastante a nossa situação ocidental, de brasileiros, principalmente das três maiores religiões aqui do Brasil, em quantidade de adeptos, que é os católicos, os espíritas, os evangélicos, né? Que é Deus deu o pontapé inicial, é um conceito, né? O Deus único, o conceito do Deus único. E aí eu vou dividir em dois. O Deus único que deu o pontapé inicial e não interfere, deixa totalmente ao livre-arbítrio. E o segundo é o Deus único que interfere ativamente na humanidade. Já passando, infelizmente, as palavras finais, podemos nos estender ao assunto, mas já agradecer a presença de vocês. Deus único, que é o que nós temos uma maior quantidade de pessoas no Brasil que creem. Isso nós podemos arriscar, né, Venceslau? A quantidade maior de pessoas no Brasil que creem é no Deus único. Então, essa ideia, né, as duas ideias que tu coloca, elas são ideias ou alternativas, né, deu o pontapé inicial, né, ou então simplesmente continua interferindo, né. Eu acho que aí retorna ao princípio, né, não há como fugir, né. Quem acredita, né, quem busca explicações, né, ou entender o mundo, né, a partir de uma entidade transcendental, é isso, né? E fica, inclusive, eu acho fácil para ela justificar as coisas que lhe acontecem. E, né, quando eu digo fácil, não é no sentido de preguiça, não, fica melhor para ela, né? Essa pessoa passa, inclusive, a aceitar às vezes, o sofrimento. Por exemplo, liga a televisão, aconteceu uma catástrofe ambiental, né, uma chuvarada, uma enchente muito forte, leva a casa das pessoas, leva a sua casa, metade da rua, e a gente vê as pessoas dizerem, né, isso, né, é uma coisa que Deus nos fez, ou então pagando isso, passando por uma aprovação, né, quer dizer, inegavelmente isso serve, nesse caso, como um conforto para essa pessoa, inclusive onde ela vai buscar força para ir adiante, continuar vivendo, né? Nesse sentido, eu acho que e aí poderia jogar para o outro lado também, né? Isso aí pode ser
uma forma de mobilizar energias. Conceito de Deus único, Deus deu pontapé inicial, Deus único, deu pontapé inicial, ou o Deus único que participa ativamente da humanidade? Vou ser bem objetivo, nessa vou ser bem objetivo. Se Deus deu o pontapé inicial e deixou que aconteça o que aconteceu, é um responsável. Né? Se Deus deu o pontapé inicial e se mete em tudo, é um mandão. Nenhum nem outro serve. Eu lembro desse último, eu lembro uma historinha do Calvin, um quadrinho do Calvin, né? Que são 3 quadrinhos só, o Calvin são sempre só 3, né? Bem objetivo, né? E ele fazia uma coisa, mas diz, olha que Papai do Céu está olhando. Fazia outra, olha Papai do Céu está olhando. Aí no último quadrinho o Calvin diz, Papai do Céu deve ser da CIA. Deve ser funcionário do Obama. Olha que eles escutam isso aqui. Deixa eu fazer mal, Foi o Calvin, né? Foi o Calvin. Existem 2 conceitos interessantes que são importantes nós refletirmos, penso eu, né? E vou deixar para a plateia, que é a questão a respeito do Deus único. Existe o determinismo, que é aquela ideia de que Deus interfere, né? Interfere, então, por exemplo, qualquer falecimento, existe a determinação ou um pré-arranjo, uma pré-organização divina. E existe o conceito do livre-arbítrio. Esses conceitos é muito importante qualquer religioso refletir em cima disso, porque a partir do momento que eu tenho o livre-arbítrio, eu poderia pegar, né, uma arma aqui, né, e encerrar com a vida do Venceslau. Mas, se não está determinado a isso, então são 2 conceitos que se conflitam bastante. A questão do livre-arbítrio, que determinadas religiões crenças foi dada ao homem, e a questão de... tu estava falando em quadrinhos, né? Não estuda, né? Aí chega na hora da prova, o aluno, Deus me ajuda. Ou tem uma piada, né, que eu sou ruim para contar piada, mas todos os dias a pessoa chegava num local sagrado e dizia, Deus me ajuda a ganhar na Mega Sena. E no dia seguinte ele voltava, Deus me ajuda a ganhar na Mega Sena. Lá pela 20ª vez, sai aquela luz, né? Isso aí eu também vi numa tira e diz, olha, tudo bem, eu posso até te ajudar, mas pelo amor de Deus, joga na Mega Sena. Não dá para deixar tudo, né? Então, infelizmente, o nosso programa está encerrando. O objetivo maior de colocar esse assunto é propiciar para que o telespectador tenha ferramentas para até se questionar sobre a sua própria crença ou não crença, que daí ele não estaria assistindo o programa, segundo a ideia do Venceslau. Muito obrigado, professor Valdo, muito obrigado, Venceslau. Agradecemos a presença dos nossos participantes e principalmente desse público, do telespectador do canal 19 TV Santa Maria, que nos acompanha. Discorda? Não concorda? Gostou? Envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. Dessa vez, não direi adeus. Direi até mais. Muito obrigado. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação.
Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.